Olá a todos, senhoras, senhores, senhoritas e afins. Calor e propagação do calor. Então vamos lá. Então é o seguinte, antes de mais nada, o calor, o que ele é? O calor, na verdade, é energia em movimento. Que energia é essa? Energia térmica. A energia térmica, ela é formada pela energia de agitação das moléculas de qualquer substância. Então, quando essas moléculas se agitam, elas liberam uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia, quando ela é transferida de um corpo para outro, isso recebe o nome de calor. Beleza? E aí o seguinte, a termometria então, olha aqui, temperatura, grandeza e médio grau de agitação das moléculas, 3 estados físicos então, estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas estão mais organizadas entre si, elas estão mais próximas. Mas como assim? Elas estão mais próximas? Significa que elas não têm agitação? Não, não é isso. Elas têm agitação, sim. Toda molécula, na verdade, ela tem uma agitação. Ela tem um grau de agitação muito menor, quando ela chega no chamado zero absoluto. Beleza? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, olha só. No estado sólido, as moléculas estão mais próximas, com um grau de agitação menor. Tanto é que, no caso da água, por exemplo, as substâncias no estado sólido, elas apresentam temperaturas mais baixas, geralmente, comparadas com as temperaturas para mudança de outros estados físicos, de sólido para líquido e líquido para gasoso. Então, no estado líquido, as moléculas são mais desarrumadas, são mais espaçadas e elas têm uma quantidade de movimento muito maior. Logo, elas possuem temperaturas mais elevadas. E no estado gasoso, consequentemente, a temperatura é mais elevada ainda, uma vez que as moléculas estão muito separadas, entre si. E aqui, uma questão do calor, o calor à transmissão. Então, olha só, o exemplo que nós temos uma xícara aqui, 2 xícaras com café, uma xícara B e uma xícara A. Essa xícara A, ela está mais quente que a xícara B, o vapor saindo da xícara A aqui, do café aqui presente, ele ilustra isso. E aí, elas separadas, o café presente na xícara B tem uma temperatura menor, o presente na xícara A uma temperatura maior. Quando elas são colocadas junto, o calor de uma passa para outra. Calor é energia que migra. O que migra é o calor. Da mesma forma, se você, uma xícara de café, você coloca em cima da mesa e deixa aquela xícara ali, com o tempo ela vai esfriar. O que significa isso? O ambiente roubou o calor da xícara. Então, o calor é uma energia que se movimenta. Beleza? Então, calor é isso. Essa energia, ela como surge essa energia? As moléculas, na verdade, daquela substância, tendo movimento, tendo agitação, é que obviamente dão origem ao calor. Beleza? Então vamos seguir. Olha aqui. Moléculas de água numa bacia com água quente, moléculas de água numa bacia com água fria. Então o que acontece? A agitação na água quente é muito maior, uma vez que se essa água foi aquecida em uma panela, ou mesmo naturalmente, nos geysers, por exemplo, ela recebeu uma quantidade a mais de energia, ela tem uma quantidade de calor muito maior, beleza? E por quê? Já que ela recebeu uma quantidade de energia maior, ela tem uma agitação maior, Então, água quente tem uma agitação maior, na ilustração aqui, as ondas de agitação das moléculas. Já na de água fria, ela tem uma agitação cada vez menor. Se pararmos para pensar em nós mesmos, em temperaturas mais elevadas, ficamos mais agitados. Tempo de calor, a gente fica mais agitado, mais inquieto, mais incomodado. Tempo de frio, nós ficamos cada vez mais quietos, mais recolhidos, mais juntos, até mesmo para que exista, obviamente, a questão de aquecimento maior, Então, tempo de frio a gente junta mais, tempo de calor nós separamos mais, ok? O fluxo de energia, que é o calor, ele sempre parte, obviamente, daquele que está mais aquecido, daqueles que têm maior quantidade de energia, para aquele que tem menos. Então, olha só,
partindo que o corpo A tem uma temperatura mais elevada que o corpo B, esse corpo A passa a aquecer o corpo B. Então, esse corpo B aqui, ele passa, obviamente, a pegar o calor, a roubar o calor do corpo A. Beleza? Então, o corpo B, inicialmente, ele era azul, e aqui ele vai mudando de cor, obviamente, mostrando o fluxo energético. E as escalas termométricas, 3, que são as mais comuns, Fahrenheit, Celsius e Kelvin, onde eu tenho duas escalas que são chamadas de escalas relativas e uma escala absoluta. A escala relativa, aqui nós temos duas, Fahrenheit e Celsius. Essas escalas relativas, elas são chamadas assim porque elas possuem temperaturas positivas e temperaturas negativas. E elas são relativas a uma substância, a água. O 0 graus Celsius é a temperatura em que a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido. 32 graus Fahrenheit é a temperatura na escala termométrica de Fahrenheit em que ocorre a mudança de estado físico, dessa mudança sair do líquido e ir para o sólido, o estado físico da água. Beleza? Essas duas escalas, elas foram feitas exatamente pensando na água. Então, quando nós chamamos de escalas relativas, elas têm temperaturas positivas e negativas em relação à água. Só lembrando, a escala Fahrenheit, ela é originária da Inglaterra, tá? E ela é utilizada também nos Estados Unidos, né? Também norte-americana. Então, essa questão da diferença das escalas é muito regionalizada. Celsius é uma escala francesa. Professor, e a Kelvin? A Kelvin é uma escala absoluta. Por quê? O 0 Kelvin é considerada a temperatura mais baixa de todo o mundo. Então, 0 Kelvin seria aproximadamente aqui 273 graus negativos Celsius. Peraí, então 0 Kelvin representa 273 graus Celsius negativos, exatamente, uma temperatura muito baixa. É considerado chamado 0 absoluto, ou seja, quando qualquer molécula, seja qual for a substância, não possui mais nenhum tipo de movimento. Daí a temperatura ser nula. Ok? Sabemos sim que as moléculas, elas mesmo em temperaturas muito baixas, elas têm uma movimentação mesmo que seja muito pequena. Então é praticamente impossível chegar na temperatura, né, do 0 absoluto, colocada aqui pela escala de Kelvin. Beleza? Essa escala é muito utilizada em meios científicos. Tá? Então, em pesquisas científicas são utilizadas demais. Esse é o experimento de Joule. Primeiramente, quem foi Joule? Joule foi um pesquisador que ele queria comprovar uma teoria de Thomson. E qual era a teoria de Thomson? A teoria de Thomson era a teoria que falava que você trabalha e transforma a energia. Como isso acontece? Como Joule conseguiu comprovar isso? Através desse experimento. É um experimento que é relativamente simples, mas tem uma importância absurda no meio da ciência. Então, se vocês observarem aqui esse experimento, eu tenho aqui, ó, uma roldana, pesos, aqui eu tenho uma escala, né? uma escala de distância aqui presente. Aqui, o que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho uma manivela, eu tenho aqui duas pás. Essa manivela, quando ela gira, essas pás giram aqui dentro. Nesse compartimento tenho água. Detalhe, esse reservatório é completamente isolado termicamente, ou seja, ele não recebe influência da temperatura externa. Beleza? E aqui eu tenho um termômetro. Qual é a ideia? Se cada vez que as moléculas se agitam mais, elas liberam uma quantidade maior de energia, nesse ambiente aqui, quando as pás giram, agitam as moléculas de água,
essas moléculas de água aumentariam a sua temperatura. E como que isso seria captado, na verdade? Através, obviamente, do termômetro aqui presente. Beleza? E aí, esse experimento de Joule, ele revolucionou, na verdade, o meio científico, porque ele quantificou a quantidade de energia que era produzida graças ao trabalho. Sendo dessa forma, uma unidade de medida de trabalho, um joule, equivale a 4,18 calorias. Você já deve ter escutado, ouvido falar das calorias aqui presentes, né? Já ouviu falar assim, principalmente em alimento. Pois bem, quando você se alimenta de algo, você transforma a energia daquele alimento, né? Uma energia presente, uma energia química. Você transforma essa energia quimicamente também dentro do seu corpo e essa energia vai virar movimento. Então, quando você agora, prestando atenção na aula, o seu cérebro está funcionando, seu coração batendo, né? Você pode estar gesticulando, mudando de posição, respirando, tudo isso gasta energia. E aí você tem uma energia aí, que é uma energia, né, mecânica, que está acontecendo no seu corpo, sendo que, para essa energia mecânica, né, para os seus músculos funcionarem, né, você se movimentar, seu coração bater, enfim, para que tudo isso aconteça, você precisou, obviamente, gastar energia química, que veio dos seus alimentos, transformada pelo seu corpo, e essa energia que foi transformada pelo seu corpo e utilizada por ele, virou energia mecânica, que é a energia do movimento. Beleza? Muito bem. Sigamos. Nós temos aqui os tipos de calor, né? São basicamente 3. Calor específico, que é o calor ligado aos materiais, então quanto maior, mais energia para aumentar a sua temperatura. Quando você vai colocar fogo em determinada coisa, ou quando você vai cozinhar alguma coisa, quanto menor for a quantidade da mesma substância, mais rápido ela vai aquecer. Beleza? Então isso, na verdade, é o calor específico. Cada substância tem uma forma. Exemplo, o cobre tem um calor específico muito baixo, quando comparado, por exemplo, com a água ou mesmo com o ferro. Tanto é que em casas em que existe o aquecimento solar, o aquecedor solar, né? Então, o reservatório de água que fica em cima da casa recebe radiação, né, dos raios solares ali presentes, e aí ela vai conservar esse calor. A tubulação toda é feita de cobre, por quê? Esse cobre precisa de uma quantidade de energia muito pequena para se manter aquecido. Resultado, em dias nublados, você consegue ter água aquecida graças ao princípio, né, graças ao calor específico do cobre ser muito menor do que, por exemplo, a água. Ok? Calor sensível altera a temperatura dos corpos, varia de acordo com a massa, com o calor específico do material e a variação de temperatura do corpo. Para você aquecer, por exemplo, água, você vai gastar muito mais energia do que se você fosse aquecer, por exemplo, o próprio cobre que eu falei agora mesmo, ou mesmo o ferro. Né? Por quê? O calor específico de cada um desses materiais, de cada uma dessas substâncias, é diferente. Outra coisa, mesmo que eles tenham o mesmo número de calor específico, a mesma medida de calor específico, se as massas dessas substâncias forem diferentes, esse calor sensível também será diferenciado. Beleza? Outra coisa, o calor latente é o último tipo de calor. Mudança de estado físico sem alterar a temperatura. Quando você tem uma chaleira no fogo com água dentro dela. Então, vai chegar o momento em que a água vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Essa água começa, obviamente, a evaporar. Se você faz uma medição da temperatura, você vai ver o seguinte, que a água está modificando o seu estado físico, mas a temperatura não varia mais, porque ela chegou em um
máximo, mesmo continuando sendo aquecida. Isso é o chamado calor latente. Ou seja, o que importa, na verdade, é a modificação do estado físico da substância. Beleza? Propagação e efeitos de calor, eu tenho três formas: convecção, condução e irradiação. Tá? Então, olha só, as duas situações eu tenho aqui panelas, né, presentes, expostas no fogo. Então, olha só, eu tenho aqui um fogo, duas fogueiras, né? Essas fogueiras, elas estão irradiando calor, ou seja, o calor ele é uma fonte energética onde ele se propaga por ondas eletromagnéticas. Então, esse tripé, essa espécie de mesa aqui presente, como se fosse um fogão. Então, quando você tem um fogão, a boca do fogão, ela recebe, né, o fogo ali embaixo e por irradiação, aquela tampa transfere o calor para a panela. A panela transfere o calor para o alimento, para a água que está dentro dela. Ok? Então existe um processo de irradiação aqui presente. Quando um carro fica muito tempo no sol e você encosta nele, ou quando você chega próximo às mãos próximas da sua lataria, você vai sentir, obviamente, que ele está mais quente. Essa sensação que você tem ali de calor, quando você coloca a mão próxima à lataria, o que é aquilo? O calor está ali por irradiação. Beleza? Vamos passar aqui, porque nós vamos explicar cada um deles. Radiação, acabei de falar para vocês. Olha só, quando você se aquece, né, uma fogueira ali presente, né, então tem aqui uma fogueira, tempo de frio, o pessoal aquecendo ali o pé, ficando mais próximo. O que a fogueira está fazendo? Ela está irradiando o calor para nós. Ok? Aqui uma estufa. Então a estufa, o que acontece? Os raios solares passam pelo vidro da estufa, batem no solo e são refletidos. Aqueles que possuem ondas que são mais intensos, mais fortes, parte deles retorna, obviamente, para a atmosfera. Mas aqueles que são mais fracos e mais curtos, eles batem no solo e quando tentam, obviamente, né, eles são refletidos, batem no vidro e voltam novamente para dentro da estufa. Resultado, a estufa fica mais aquecida. Efeito estufa, já falamos bastante dele, mas vamos lá. Radiação solar passa pela atmosfera, chega na crosta terrestre, parte dela é refletida. Uma parte dela é absorvida, como os raios A aqui presentes. No exemplo B, bate e grande parte dela volta saindo da atmosfera e uma parte bate na crosta terrestre e permanece na atmosfera. Detalhe: se existir uma grande quantidade de gases, né, aqui presentes, como gás carbônico, gás metano, por exemplo, e mesmo monóxido de carbono, né, sequencialmente CO2, CH4 e CO, ou seja, moléculas gasosas que contêm carbono, o carbono ele absorve grande quantidade de calor. Sendo dessa forma, então, esse efeito estufa é um processo que acontece pelo aquecimento por radiação. Então, esse é um dos princípios mais importantes dessa forma de propagação de calor. Convecção é o que acontece dentro das panelas, né, principalmente. Então, olha só, o líquido que se encontra na parte de baixo, né, das panelas, ele se aquece muito mais rápido, porque ele está mais próximo do local onde o calor está sendo emitido. Desta forma, ela muda de posição com o líquido que está mais acima, criando as chamadas correntes de convecção. Então, o que acontece? O líquido mais quente sobe, o mais frio desce. Ok? Então, isso acontece o tempo todo. É a mesma coisa que acontece na geladeira. A geladeira, geralmente, a parte que é chamada de freezer, né, é em cima e o refrigerador embaixo. Então, o que acontece? Esse ar frio, ele tende a descer e passar para a parte interna da geladeira, fazendo com que o ar quente suba e seja resfriado novamente. Então, o nome disso, convecção. Tá?
E o calor por condução. A condução, então, uma barra de ferro aqui, sendo aquecida por uma vela. Quando você segura a barra de ferro, obviamente, pessoal, isso aqui é só uma questão de exemplo, né? Por razões óbvias, isso representa um perigo, obviamente, né? Pelo amor de Deus, ninguém queimado aí. Então, você segurar isso aqui, ó, aquecendo essa barra numa vela, com o tempo você vai sentindo a barra mais aquecida. E isso acontece mesmo. Ou seja, está acontecendo uma condução desse calor. Beleza? Só lembrando, na condução, então, tem um contato, tá? A irradiação é por ondas, beleza? Eletromagnéticas, ou seja, eu não tenho necessariamente o contato com o fogo, o contato, né, com a superfície quente, então é por ondas eletromagnéticas. E a convecção é justamente a troca entre o mais frio e o mais quente. Efeitos do calor, acho que todo mundo já viu algumas coisas dessas, né? Então, as juntas de dilatação, beleza? Presentes tanto em viadutos, passarelas, shoppings, prédios, né? Até em casas, obviamente, você encontra essas juntas de dilatação aqui presentes, né? E por que elas existem? Com calor, o espaçamento entre as moléculas de determinada substância, ele pode, na verdade, expandir ou contrair. Só lembrando, quando ganham energia, as moléculas de qualquer substância tornam-se mais agitadas e elas podem separar. Quando elas perdem energia, elas passam a se unir mais. Dessa forma, eu preciso de ter um espaço entre as substâncias para permitir que haja essa dilatação e essa compressão. Por quê? Se eu não tenho isso, o que acontece? Quando esse material ele começa a dilatar ou a contrair, eu posso ter rachaduras significativas e comprometer a estrutura desses locais. Isso é extremamente complicado, tá? Isso pode colocar em risco a segurança. Então, quando você entrar num viaduto, andar numa passarela e ver algum tipo, uma fenda retinha, às vezes ela pode vir com alguma coisa dentro dela, um isopor, enfim, não se assuste. Isso nada mais é do que a junta de dilatação. Ok? É diferente de uma rachadura. Uma rachadura é diferente. Beleza? Uma trinca, isso é muito diferente. Agora, uma junta de dilatação, ela é inteiriça. Não se assuste, porque aquilo faz parte, aquilo foi projetado, calculado, tá certo? E projetado e calculado com base no efeito do calor. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. É isso aí. Qualquer dúvida, estou aí no chat para a gente resolver. Valeu, galera. Tchau.